punição, crucificação e morte, atentados só dão certos contra pessoas de bem. E isso é para você avaliar. Se o presidente fosse uma pessoa de bem, ele sofreria um atentado, né? E morreria, como Martin Luther King morreu, como Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, morreu, foi pego pelas autoridades religiosas, como os profetas morreram, de maneira que, no sentido oficial, quando alguém oficialmente consegue escapar de muitos atentados, atentados vindos de pessoas boas, atentado pode vir de pessoas boas? Pode, porque no desespero todo mundo fica mal. Já viu na guerra? Não adianta se eu sou ético ou se eu não sou ético, eu vou matar ou morrer. E neste momento é uma guerra que não é visível. As pessoas estão vendo o Bolsonaro aprontando e elas querem eliminá-lo de lá. E aí, atentados estão sendo tramados. Aí o que Deus faz? Entra na boca da sua profetisa, a irmãzinha simples, e fala: eu estou te livrando. Como ele tem entrado na boca de outros profetas falando: olha, eu vou livrá-lo sim de atentados, vou livrá-lo da morte. O coração dele vai chorar, mas ele vai escapar. Ele escapou da facada, seja ele sabendo dela ou não, seja ela sendo tramada ou não, mas ele escapou da morte ali. Porque anticristos escapam de tudo. Mas como Deus está ajudando o anticristo a ser anticristo? Sim, porque Deus está julgando a parte cristã desta nação. E a parte cristã desta nação não está entendendo. De maneira que, quando Deus usa os profetas para dizer que ele vai dar livramento ao presidente, é verdade, ele vai dar livramento ao presidente. Porque isso também é uma mensagem às pessoas boas que estão tramando contra ele. Você é uma pessoa boa mesmo? Você acha o Bolsonaro um ser abominável? E por que você vai agir pelos mesmos meios que ele age? Você serve a Deus ou aos sistemas humanos? Pare de tramar contra o homem, deixa o homem se revelar, porque assim como Deus deu tempo a Saul para ele se revelar durante 40 anos, perseguindo o rei Davi, Deus decidiu, no meio do seu juízo contra os cristãos deste país, deixar Bolsonaro fazer tudo. E aí Deus o protege de acidente e ele se sente protegido. Deus o protege de um monte de coisa e ele vai se sentindo protegido, e ele vai aprontando, e ele vai afrontando, e ele quer mexer no exército, e ele quer mexer no Senado, e ele quer mexer no judiciário. Porque é isso, Deus está dizendo: essa é a sua natureza, você é esse ser espezinhado, você é esse ser estrategista, você foi um péssimo soldado e virou presidente da república, e não estudou esse tempo todo, e fica zombando de ex-presidentes que não estudaram, mas que hoje têm títulos honorários em ciências sociais. Você é esse ser, Bolsonaro? Então você vai pecar, meu filho. Você é meu ungido, você é minha navalha alugada contra esse país, contra as elites desse país, as igrejas desse país, e até os seres humanos horrorosos como você nesse país que agora querem te eliminar. Está entendendo como é que só Deus sabe pegar coisas inconciliáveis para fazer a sua justiça? Porque Deus não está confiscado às nossas morais humanas, Ele é Senhor soberano, Ele tem o controle de tudo. Aí Ele está deixando o presidente pecar. E para o presidente pecar à vontade, ser o secretário sumo do anjo da morte e ser o estuprador geral da república, em resposta aos corações cegos, aos espíritos apóstatas dos crentes, até os profetas estão profetizando, protegendo o presidente. Mas estes profetas, como eu estou fazendo aqui com você, eles têm ferramentas para discernirem as próprias profecias, que são de Deus, mas não são em relação àquilo que eles estão pensando. Pense comigo. De maneira que Deus está falando, Deus está protegendo Bolsonaro dos atentados de pessoas boas ou das intenções boas, porque quem é pessoa boa e quem é intenção boa não vai praticar atentado. Mas se o praticar, o presidente escapará, porque o presidente vai sair de lá de forma justa. E a forma justa do Bolsonaro sair do poder não é com o seu atentado bem intencionado. É com todo o derramar das suas ensandecências. Por isso que Deus é com ele, mas Deus é com ele no pior sentido do termo. Deus é com ele porque ele está sendo instrumento de punição a você que o adora ao invés de adorar a Deus, e a você que acha tudo absurdo que ele faz, mas não busca a Deus. E aqui eu estou falando com um público bem específico. Estou falando com um público daquelas pessoas que se julgam pessoas que buscam a Deus. Nós temos dois grupos aí entre estes. Uns que buscam a Deus pensando que Deus é ideologia de extrema direita e fazem do Bolsonaro o seu ídolo, e outros mais racionais, racionalistas, mais éticos, mais humanitários, mas que não oram. E aí querem tirar o presidente por meios humanos.
não vai valer nenhuma das duas coisas. Deus vai frustrar os adoradores de Baal, Bolsonaro, e Deus vai frustrar os intelectualoides que não sabem buscá-lo no meio dessa crise. É neste sentido que as profecias são tão verdadeiras quanto múltiplas. Porque ele vai ouvindo aqui tanto de palavrinha de gente simples e ele vai se achando no direito. Ai, Deus é comigo, Deus é a favor do jeitinho brasileiro, Deus é a favor das milícias, Deus é a favor do que eu estou fazendo aqui, Deus é a favor de eu ficar confrontando os poderes, Deus é a favor de encher a população de arma, Deus é a favor de eu fazer tudo errado e depois sair bancando coitadinho. Deus fala assim, isso meu servo, vai lá, minha navalha alugada, vai nessa. Aí eu estou te convidando a adorar Bolsonaro? Não. Estou te dizendo o seguinte, olhe para estas coisas e fique pasmo ou pasma como o profeta Isaías. O Senhor é a nossa salvação, significa, eu estou vendo isso tudo que esse homem está fazendo. Eu preciso orar pelo ministro Alexandre de Moraes, que está agindo de maneira ética e contundente, como esses bolsonaristas conseguem entender. Eu preciso orar para os senadores de bem, como Randolph, que está tentando frear, por meio da lei, as práticas desse homem. Eu preciso orar por um monte de gente boa que está agindo pela via da legalidade e dizer, Senhor, toda a autoridade foi instituída por Ti, os senadores foram, os deputados foram, o Supremo foi. E é para a gente acabar com esse abominável da desolação, que é esse presidente ídolo que foi colocado lá, segundo as burrices, segundo a falta de estudo, segundo a simplicidade que se orgulha de não ter conhecimento. Isso não agrada a Deus, até porque na Bíblia nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 5 livros te convidando a buscar a sabedoria e o conhecimento. Claro, sabedoria e conhecimento nele, mas sabedoria e conhecimento. Você tem que sair desse estado naturalzinho, de achar que viver é ganhar dinheiro, passar a perna nos outros, comer e dormir. Aqui nesse país, do mais simplesinho ao mais milionário, pensam assim. E é contra essas coisas que Bolsonaro está ali, porque ele é resultado disso. Ele e a família dele são ricos e burros. E vocês acham que Deus ia colocar isso mesmo como a solução para o país? Deus colocou isso como um chicote para o país, para todos nós clamarmos a Ele. Nesse sentido, está entendendo? As profecias são verdadeiras, conquanto o espírito todo geral que elas representam seja um espírito falso, mas todas estas coisas permitidas pelo justo Deus. Quem anda com Deus sabe do que eu estou falando aqui. Por isso eu quero que você pense bem. É Deus quem está agindo, Ele age para além das nossas morais, Ele age para chamar o grupo dos idólatras e o grupo dos intelectualoides ao arrependimento. E aí, Bolsonaro e todos os seus asséculos serão abatidos, mas de acordo com a justiça divina e não de acordo com o atentado que você está tramando. Por isso que as profecias que dizem que vão proteger Bolsonaro são verdadeiras. Porque Deus está salvando até você de fazer um atentado. Porque se você é uma pessoa de bem, Ele não vai sair de lá pelo seu atentado. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.